Olá pessoal, tudo bem? Então aqui nesse vídeo a gente vai dar sequência, né, à parte do projeto elétrico industrial simplificado, onde a gente vai falar a parte aqui da subestação, mas nesse vídeo a gente vai falar inicialmente dos cubículos e dos elementos básicos e vamos seguir nos próximos, né, falando da proteção e média tensão e demais elementos em vídeo próximo. Então aqui, só lembrando, né, o objetivo é, com base no layout industrial de uma indústria têxtil, né, a gente desenvolver o projeto elétrico industrial simplificado, né, considerando com base o livro do Mamed, Instalações Elétricas Industriais, né, e obtendo ali, não, plantas, né, de iluminação e tomadas, de força e distribuição, diagrama unifilar e o arquivo com cálculos no Excel, tá? Então, só lembrando, nos vídeos anteriores, né, a gente fez, pegando aqui o Excel como referência, né, o cálculo de demanda, a separação das cargas em quadros, né, o dimensionamento dos condutores, a parte de determinação da impedância e curto-circuito, bem como análise de partida dos motores. E no último vídeo, a gente falou um pouco sobre a proteção em baixa tensão, tá? Aqui, como referência, né, é sempre importante, né, vocês considerarem, né, além das normas técnicas, as normas das distribuidoras de energia, onde vocês vão fazer essa conexão, né? Então, aqui de referência, eu estou pegando a norma da CPFL, né? Considerando ali o grupo CPFL, onde está também a RGE, poderia ser pego outra norma, por exemplo, né? Da Equatorial, né? Da CED, né? Ou de outra concessionária, tá? Então, conforme mencionado, né? No projeto aqui, conforme até apresentado pelo layout da planta, a gente tem uma subestação abrigada. Nesse caso aqui, conforme cálculo de demanda, escolha do transformador, por a gente adotar um transformador de 500 kVA, a gente tem essa proteção e medição em média tensão, tá? Então, quais são os cubículos básicos aqui, né, de uma subestação aqui abrigada, né? Então, de acordo com a PFL, tem um cubículo aqui que corresponde à entrada, que seria de muflas. Lembrando que aqui a gente está considerando uma entrada subterrânea, tá? Observe que para as demais características, por exemplo, a entrada aérea, né, vocês podem consultar a norma da CPFL. Se tiverem alguma dúvida, né, deixe um comentário, tá? Então aqui eu tenho a entrada subterrânea, tenho aqui mufla, né, que passa de um condutor isolado para o barramento. Eu tenho aqui um para-raio, eu tenho os isoladores, aqui eu tenho o cubículo de medição, onde vão ser os TCs e os TPs. Aqui eu tenho uma chave seccionadora, aqui eu tenho o disjuntor de média tensão, onde eu vou ter também o relé e o TC, né? Lembrando, TC e TP, transformador de corrente, transformador de potencial. Aqui segue o barramento, né? Por cima com os isoladores, né? E chega finalmente no transformador. Então, um cubículo de medição, né? De proteção e de transformação, tá? Os valores aqui mínimos indicados, né? Eles devem ser observados, né, para tensões até 25 kV, né? Os valores imparentes são valores mais elevados aqui, principalmente do pé direito, seria para subestações de 39,5 kV, tá? Observem, né, que a parte das telas, né, deve ter uma altura mínima de 1,80 m, e no caso aqui, né, da parte de medição, né, vocês observem que a tela vai até o teto, né, até por questões de acesso, né, para a medição não ocorrer fraudes, né, na medição aqui de energia, né, a adulteração, né, na medição de energia, tá? Muito bem, né, esses são os elementos básicos. Se a gente olha, então, uma vista de planta baixa, a gente tem aqui, então, ó, o mesmo corte mostrado anteriormente, então, cubículo de entrada, ou muflas, que nem a CPFL utiliza, de medição, ou TCs e TPs, né? A parte aqui da proteção, tá? E aqui o cubículo de transformação, tá? Aqui vocês podem observar, né, que eu tenho, né, uma área livre, né, da CPFL exige pelo menos de 1,2 metros, tá? E aqui eu tenho uma entrada, né, uma porta, né, ah, com essa porta assim dupla, né? O tamanho mínimo é de 1,2 metros, tá? Mas também deve ser considerado o quê, né? Que ela permita que o transformador saia aqui, né?
da subestação, né, para critérios de manutenção, por exemplo. Então, normalmente se considera o lado menor dele aqui, né, de forma que ele passe pela porta e deixe, né, pela própria referência de recomendação, pelo menos 30 centímetros em cada lado, né, ou seja, 60 centímetros adicionais ou 600 milímetros. Esses valores todos aqui estão em milímetros, tá? Muito bem, aqui vocês observam, né, que aqui eu vou ter o quadro, né, de medição, onde a concessionária vai instalar o medidor, né, e essa distância aqui não, tem um eletroduto que conecta os TCs e os TPs a esse quadro de medição. Essa distância aqui tem que ser no máximo de 5 metros, tá? Beleza? Então, o que vai estar estabelecido lá na norma da CPFL? Qual que é o tamanho mínimo desses cubículos? Então, vocês podem ver que em profundidade ela coloca com um mínimo de 2,6 metros, tá? E depois aqui a largura depende de cada cubículo, né? Então, por exemplo, para múfulas 1.000, né, 1 metro, né, para o disjuntor e a prateleira de TP e TC 1,4 metros, 2 metros se forem 34,5 kV, e para os transformadores aí depende da sua potência nominal, né? Então, entre 2 e 2,5 metros. Aqui tem os tamanhos típicos de transformadores, né? Tamanhos médios, né? Claro que isso depende de cada fabricante, tá? Analogamente, né, a gente tem a entrada de serviço aqui, né, onde o ponto de entrega para uma entrada subterrânea é no poste, no ponto de contato aqui da mufla, né, e daí o que que eu tenho? Eu tenho um condutor, né, que ele vai ser um condutor isolado, obviamente, porque é uma entrada subterrânea, né, eu tenho aqui um eletroduto, esse eletroduto, então, ele fica, de acordo com o nome do CPFL, a 6 metros aqui de altura, certo? E esses condutores, eles seguem por um duto subterrâneo, passando por essas caixas de passagem, chega aqui na subestação. Aqui é aquele cubículo de múfulas que a gente mencionou anteriormente, né? Então, pela definição, né, teria de A C entrada de serviço, A B é o ramal de ligação e B C o ramal de entrada subterrânea, tá? Então, de acordo com a norma do CPFL, o que que define o condutor, né, para essa entrada subterrânea? O eletroduto no poste, né, é a potência do transformador, certo? Bem como aquele duto subterrâneo, né, também é definido pela potência do transformador. O barramento, de forma análoga, né, é definido pela potência do transformador, tá? Então, agora que a gente fez essa análise, tá? A gente pode ver ali em relação à aplicação do nosso trabalho, né? Desse projeto simplificado, como é que vai ficar esses elementos, esses dimensionamentos básicos, tá? Uma observação aqui, tá? Isso daqui está dentro da norma da CPFL, se vocês não encontrarem, né, vocês deixem um comentário, está mencionado aqui, né, até qual norma que é, para vocês pesquisarem, caso vocês não encontrem, vocês deixem um comentário que eu passo o link para vocês. Outra característica que isso aqui é um documento em PDF, né, mas tu consegue importar esse documento em PDF aqui ó, no AutoCAD, ó. Então aqui eu tenho aquela mesma planta baixa, né, e aquele mesmo corte lateral importado aqui no AutoCAD em ponto .dwg. Então isso daqui tu pode até utilizar como referência, né, no teu próprio projeto, tá? Aqui, então, no esboço do nosso layout, né, até eu joguei, né, claro que aqui a gente está fazendo de forma simplificada, né, considerando simplificação dos elementos, mas foi adicionado aqui, então, né, dentro da subestação, que a subestação aqui já foi mencionada anteriormente, né, ela tem um espaço bem superior ao espaço mínimo, né, a gente pode ver aqui até pela área livre que ela contém, tá? Mas foi lançado aqui os cubículos, né? Então, com seus respectivos desenhos, com base na norma da CPFL, né? Então, aqui, o cubículo de mufas, TC e TP, de proteção, né? E de transformação, tá? Eu vou compartilhar também ali, deixar na descrição, né? Esse junto, né? Com o layout já disponibilizado, esse atualizado aqui, onde tem esses componentes aqui eu vou apagar esse elemento aqui, esses componentes aqui dos cubículos de acordo com a norma da CPFL,
tá? É, muito bem. Então, indo aqui para o nosso memorial de cálculo, tá? Então, a gente vai fazer aqui até o barramento, né, e o dimensionamento básico, e depois, que eu mencionei para vocês aqui, né, o TC, disjuntor, chave seccionadora, e bem como a proteção em média tensão, a gente vai entrar em vídeos posteriores, tá? Então aqui, só para ressaltar, né, a gente tem, então, um transformador de 500 kVA, né, de acordo com o meu cálculo aqui de demanda, aquela primeira parte do trabalho, né, isso que pode ter variado um pouco da análise de vocês, dependendo do que vocês consideraram ali de critérios, por exemplo, de eficiência, né, e de fator de potência dos motores, por exemplo, tá? Aqui a tensão é em 13,8, né? Então aqui eu posso fazer a descrição, né? Então aqui, né, essa primeira parte, né, vocês se baseiam simplesmente, né, nas dimensões mínimas que eu tenho aqui na tabela da CPFL, né? Então, ó, 1 metro, 1,4, 2,5, né? 2,5, na verdade 2, né? 2 metros o transformador, por quê? Porque é um transformador de 500 kVA, né? Então, são exatamente esses valores aqui, né? A profundidade é fixa, 2,6 metros, tá? São valores mínimos, né? Não sendo maior, não é um problema, tá? Área livre, o mínimo é 1,2 metros, tá? Separação entre cubículos, se vocês observarem lá na norma, né? Também, deixa eu mostrar para vocês, é mencionado textualmente, né? Mas ele apresenta aqui 1,15 centímetros, né? Ou 150 milímetros, tá? E a porta metálica aqui, então, o mínimo, né? 1,2 metros, né? Mas aqui, vamos fazer análise, ó. Se eu tenho um transformador de 500 kVA, a largura dele é o quê? É 1.250 milímetros, né? 1,25 milímetros, né? Metros, desculpa, né? Então, se eu considerar mais 60 centímetros ou 600 milímetros, eu teria aqui uma porta metálica mínima de 1,85 metros, tá? Beleza. Seguindo aqui daí nos elementos básicos, o que que eu vou ter? O condutor, o eletroduto no poste, né? O duto subterrâneo, né? E o vergalhão, né? O barramento que eu tenho na subestação, tá? Então, vamos analisar aqui pela norma da CPFL, né? Então, o que que eu tenho aqui, ó, pessoal? Ó, transformador, né, com a demanda até 1.000 kVA, né? Então, eu posso escolher condutor de cobre ou de alumínio. Então, por exemplo, condutor de alumínio vai ser de 25 milímetros quadrados, eletroduto no poste de 4 polegadas e o duto subterrâneo aqui também de 4 polegadas, tá? Barramento, então, até demanda de 1.300 kVA, eu posso usar vergalhão ou tubo, né? Então, por exemplo, um vergalhão de cobre com um diâmetro de 5,16 milímetros, né? Pode ser de alumínio também, né? De 6,35 milímetros, tá? Então, são essas características colocadas aqui, né? Vergalhão de cobre, né? Condutor, eletroduto no poste e duto subterrâneo, beleza? Então, em relação a essa parte, né? Seria isso, né? Então, o dimensionamento dos cubículos, né? A descrição desses elementos aqui, né? Ou como a gente pode obter isso daqui diretamente da norma da CPFL e o dimensionamento também aqui, então, do condutor, eletroduto, duto subterrâneo e dos barramentos aqui, tá ok? Então, no próximo vídeo, daí a gente entra um pouquinho, fala essa questão do disjuntor de média tensão, do ajuste do relé, né, da chave seccionadora aqui, e também da coordenação da proteção com a proteção da concessionária.